Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode se assentar, fique à vontade. Isso, se acomode no seu lugar. Quem tem assento, se assente. Pode se assentar, fica à vontade. Tem lugar aqui na frente ainda. Quem não tem assento, pode vir aqui na frente, se assentar ali, para todo mundo ficar bem confortável. Amém. Quero ser grato ao Senhor Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar mais uma vez ministrando a sua palavra. E antes de estar ministrando a sua palavra, gostaria de estar fazendo alguns agradecimentos rápido. É claro que não dá para citar o nome de todos, nem de todas, mas algumas pessoas em especiais gostaria de estar agradecendo, porque Deus, em sua bondade e misericórdia, tem nos alcançado ao decorrer desses quase 10 anos e nos ajudado a nos manter firme na sua presença, na propagação do Evangelho. E essa tarde será marcada pela uma unção tão grande, que as nossas vidas e vida de outras pessoas, após ouvir esta mensagem, serão transformadas, mas de uma forma completa. Só quem acredita, antes mesmo de começar a ouvir a mensagem, quem pode glorifica Jesus, adora Ele, porque Ele merece. Quero agradecer nessa tarde a pessoa do pastor Lucas Figueiredo, que tem dado essa força, né? Está aqui atrás, está vindo ali. Pastor Lucas Figueiredo, que tem nos apoiado neste projeto, tem apoiado de forma na totalidade. Deus abençoe pastor Lucas Figueiredo, meu pastor. Deus abençoe toda a congregação. Deus abençoe o irmão Rony, né? Está lá atrás. Deus abençoe, já louvou a Deus aqui, que ajudou também para o acontecimento desta cruzada evangelística, e ele abraçou a causa de uma forma por completa, nem só na divulgação, mas também financeiramente, de todas as formas, se doou para que este evento acontecesse. Deus abençoe a vida do pastor Eli. Eu falo que ele é um patriarca, né? Patriarca porque é um pastor das antigas, e muitos começaram com ele, alguns fracassaram, outros Jesus já levou para ir morar com ele, outros não suportaram a carga, o peso da chamada, mas ele continua na humildade e perseverança, né? Foi um dos pastores que me liderou após sair da casa de recuperação, me deu total apoio. Deus abençoe pastor Eli. Passamos muitos anos juntos, aprendi muito, e hoje posso contar com orgulho. Deus abençoe a vida da pastora Raquel Borges, que não mediu esforço de estar aqui conosco essa tarde, atender a nosso convite. Pastor William, pastor Dalcle, pastor Aline, cadê eles? Estão aí atrás, né? Deus abençoe a todos, irmãos. O Miltinho da filmagem ali, está filmando tudo, né? Não posso falar muito com ele, senão ele trepida ali, aí sai tudo embaraçado ali, irmão. Maurício, Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a vida de todos. Se for falar aqui o nome de todos, eu vou ficar até amanhã de manhã. Amém? Mas hoje Deus tem uma palavra para nossas vidas. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. A mensagem será rápida, porque o foco maior aqui será uma história que irá marcar a tua vida, uma história de mim próprio, né? Vou falar um pouco da minha vida nessa tarde. Será rápido, prometo que antes que o relógio marque meia-noite a gente vai embora, tá bom? Diminui um pouco, vai. Às 18 horas, antes das 18 horas, pode ter certeza que você vai para a sua congregação. Amém? Então vai me suportando aí. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Vamos falar um pouco sobre esta grande história comovente, que tem sua parte fúnebre, triste, mas ao mesmo tempo transforma-se em um período de exaltação, conquista e ressurgindo em meio a uma crise
dificuldades, Deus, essa tarde, irá falar conosco. Quem encontrou, diga glória. Quem encontrou, diga glória. Diz assim, Samuel capítulo de número 9, segundo livro do profeta Samuel. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquim, filho de Amiel, em Lo-debar. Curve a tua cabeça onde você estiver agora. Pastor Eli já orou por mim, e eu quero concretizar esta oração uma vez mais, orando pela tua vida. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, meu Deus, aqui está a tua mensagem, a tua palavra. Deus, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir ou que desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua noiva. Meu Deus, leva toda a mente cativa agora até a sala do teu trono, e de lá emana tuas palavras para a honra, glória, louvor, poder e majestade do teu santo nome. Só quem concorda, abre a boca e glorifica o nome de Jesus, porque Ele merece. Estamos com um texto bíblico conhecido por todos nós, que mostra a história de um homem que agora vai ser chamado para estar na presença do rei. Mas para que podemos entender essa história, é preciso conhecer um pouco acerca da vida dos personagens contidos nesse capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel. Houve um período dentro da nação de Israel, precisamente no período teocrático. Deus, como governo, Deus constituía juízes para julgar dentro da nação de Israel. Deus constituía homens com capacidade para poder liderar sobre o povo, para poder organizar, para poder julgar a nação de Israel, resolver os seus problemas. Porém, neste período, se levanta uma grande crise dentro da nação de Israel. Primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 1, vai aparecer o primeiro personagem que achamos nesse texto, ou um pouco antes dele, o profeta Samuel, que sem ele nada disso aqui acontecia. Esta criança que ainda não nascera, está ainda prestes a aparecer no cenário bíblico. Sua mãe vai subir ao templo, e como todos os anos, ela vai orar, vai falar com Deus. Em meio à sua tristeza, em meio à sua amargura de alma, Deus ouve a sua oração e vai conceder a oração de Ana. Ana agora vai gerar, vai dar à luz um menino por de nome Samuel. Samuel vai ser levado para dentro do templo, para aprender dentro do templo, para estar dentro do templo. E quem aprende dentro do templo, logo eu entendo que é alguém que é crente de berço, que é alguém que aprendeu desde a sua infância a servir a Deus, desde a sua infância está adorando a Deus, desde a sua infância está fazendo com que seja propagada a palavra de Deus. Samuel está dentro do templo do Senhor, bem ele que poderia fazer conforme fazia os filhos do sacerdote Eli, que perderam a conduta, perderam os ensinos de seu pai. O sacerdote por nome Eli tinha ensinado na sua infância os seus filhos, tinha mostrado para ele o ofício sacerdotal. Hoje tem aí uma concepção no meio da sociedade: filho de pastor tem que ser pastor, filho de missionária tem que ser missionário.
missionária. Filho de crente tem que ser crente, mas não é bem assim. A Bíblia diz: ensina o filho o caminho que deve andar, mas quando chega nos 18 anos de idade, ninguém pode segurar. Ele agora olha para o pai e diz: eu tenho livre arbítrio, eu estou trabalhando, estou me mantendo e vou embora, e ponto final. Ninguém pode segurar. O pai ensinou, a mãe ensinou, agora ele vai começar a ver o que ele quer fazer da sua vida. Não foi diferente neste período. Ofni e Finéia começam a fazer conforme agrada a sua carne, conforme as suas vontades, e fazendo isso não vai simplesmente desagradar o seu pai, não vai simplesmente ferir o coração de seu pai, também vai ferir o coração de Deus, vai estar fora da vontade de Deus. Fazendo isso vai entristecer o coração de Deus, e Deus agora precisa levantar alguém que mude esse cenário, alguém que mude essa situação. Não vai ser diferente nessa nossa situação que estamos vivendo, nessa época atual da igreja. Deus vai levantar alguém, não alguém que já está plantado dentro da igreja, mas alguém que vai aparecer para fazer a diferença. Alguém que vai fazer a diferença. Porque tem muitos que já foram chamados, herançados pelos seus pais, e não quiseram, desvalorizaram. Só que Deus vai trazer alguém fora da linhagem, vai colocar dentro e vai dizer: a partir de hoje eu vou ensinar, a partir de hoje eu vou mostrar, a partir de hoje eu vou falar conforme a minha plena vontade. Período teocrático, Deus como governo. E nesse período, os filhos de Eli resolvem ir para a guerra. E indo para a guerra, eles entendem: não, a gente é forte, temos um nome titulado. Quando os filisteus entender que estamos à frente da batalha, os filhos de Eli, sacerdote do Senhor, vai bater em retirada, não vai vir para a peleja. Se enganaram, perderam, correram, voltaram fracassados. Eles entendem: não, agora é com Deus. Pega a arca, mas não basta simplesmente levar a arca, tem que ter vida no altar para carregar a arca, tem que ter vida consagrada a Deus para fazer válido a presença de Deus. Tem muitas pessoas carregando a presença de Deus de forma incorreta. É por isso que a vida, em vez de ir para frente, está andando para trás. Mas essa tarde Deus te trouxe aqui para dar uma avivada na tua vida e falar para você: é tarde de avivamento, é tarde de mudança, é tarde de carregar a presença de Deus aqui dentro de nossa vida. Levaram a arca, perderam a batalha, morreram. Eli está na entrada da cidade, pastor Lucas, esperando a notícia boa ou ruim. Bem, ele sabia que lá no fundo a notícia seria ruim, seria uma notícia fúnebre, mas como um bom pai, ele está aguardando. A primeira notícia que o mensageiro dá é uma notícia pessoal. Pessoal porque Israel estava nas mãos do sacerdote Eli, ele que estava resolvendo os problemas da nação. A primeira notícia é: perdemos a batalha, perdemos a peleja. Ele respira e suporta. A segunda notícia é uma notícia familiar, é uma perca familiar. O mensageiro diz: e seus 2 filhos, Ofni e Finéia, morreram no campo de batalha. Ele respira e suporta, mesmo sendo uma perca familiar. Ele suporta, ele segura. Mas a terceira notícia ele não aguenta. A terceira notícia é: e a arca do Senhor foi levada, a presença do Senhor foi retirada. Uma perca espiritual. Ninguém aguenta uma perca espiritual. Quando é uma perca familiar, você vai passar pelo momento difícil, triste, angustiante, mas se a vida espiritual está bem, está ativa, você suporta. Quando é uma perca pessoal, mas se a vida espiritual está bem, você suporta. Nessa tarde você vai entender que a vida espiritual tem que estar em primeiro plano. Deus tem que ser amado na tua vida, Deus tem que ser ovacionado na tua vida, Deus tem que ser adorado na sua vida. Só Ele tem que prestar culto, só Ele tem que adorar, só Ele tem que render graça, só Ele tem que render adoração. Samuel começa a reger a nação de Israel.
passa por um período, parece que a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Eli, acontece com os filhos de Samuel. Samuel já está velho, cuidou bem da nação de Israel. Agora os anciãos vai até a sua casa, se reúne todos e vai até a sua porta. Samuel cedinho vai ao templo, volta para sua casa, imagino sentado na varanda, olhando para a bela paisagem que o Senhor assim os criou, ou criou. De repente vem um monte de homens, velhinhos. A sociedade em si começa a chegar até a sua casa. Por quê? Porque os seus filhos, que eram juízes, começaram a se corromper, se prenderam à avareza. Oh meu Deus do céu, o que tem de pessoas que Deus levantou e se perdeu pela avareza, querendo tirar simplesmente da ovelha as lã. Oh meu Deus do céu, querendo dar para Deus qualquer coisa, porque é mais ou menos assim, o povo chega nos templos para adorar a Deus, e qual é o ofício do sacerdote ou do líder? Fazer com que o povo se achegue até Deus, adore a Deus, esteja na presença de Deus, mas estão fazendo diferente, estão bloqueando a adoração. Mas essa tarde Deus me trouxe aqui para lhe dizer, querendo eles ou não, vamos adorar a Deus. Deus está levantando uma geração de remanescentes da última hora. Pegue no ombro de alguém, pegue no ombro de alguém, dá uma balançada nesta pessoa que está do seu lado, fala: seja remanescente, seja remanescente, seja remanescente. Só quem é remanescente, dá mais um grito de glória, dá mais um grito de glória, dá mais. Samuel vai ouvir a voz de Deus. Deus fala para ele: Samuel, dá para ele aquilo que eles pedem, porque Deus é o que opera, segundo Paulo, é o que opera em nós, o querer como efetuar. O querer é aquilo que pedimos. Tem muitas pessoas que fazem alguns pedidos a Deus, e ao decorrer da caminhada dos anos, ele muda a sua opinião, ele muda a sua oração, ele muda o seu pedido. No início do ano, ele pede para Deus que até o meio do ano, ele quer ter valor em mão, ele quer ter condições de comprar um carro bom, coloca o nome do carro, a cor do carro, como ele quer o carro. Quase que no meio do ano ele fala: não quero mais um carro, eu quero uma casa. Antes do fim do ano ele fala: não quero nada disso, eu vou guardar o dinheiro na conta, para ano que vem eu pensar em investir em alguma coisa. Ele muda muito de opinião. O povo sempre vai errar nos seus pedidos, o povo sempre vai errar nas suas petições, só que o efetuar vem de dentro do coração de Deus. Quando Deus resolve, se prontifica a realizar aquilo que simplesmente estamos precisando verdadeiramente, aí é diferente. Aí não vai te trazer dor, não vai te trazer perca, não vai te trazer tristeza, vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer ânimo, vai te trazer coragem, vai te trazer vigor, vai te trazer vontade de estar na casa de Deus, permanecer na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer conforme Deus quer que você faça. O pedido do povo é aceito. Saul vai ser levantado como rei de Israel. Quando Saul é levantado, se fecha-se o período teocrático, aparece agora o período monárquico. Oh meu Deus do céu, período governado pelos homens, o período em que o homem vai ditar aquilo que o povo deve fazer. Saul até que tenta, irmãos, no período monárquico. Saul, como um governo humano, ele vai agora para a batalha, vence a peleja por várias vezes. Ele vai ser profeta, profetiza também. Só que Saul comete um erro. Ele vai querer colocar a mão onde não deve. Ele vai querer exercer aquilo que não pode. Saul vai querer também ser sacerdote. Ele vai tentar exercer o ofício sacerdotal. Deus já olha e já reprova. De repente Saul começa a entrar em uma decadência espiritual, começa a não sentir mais a alegria de estar na presença de Deus, começa a não sentir mais a alegria do Espírito de Deus. De repente ele vai procurar uma adivinha, uma mulher que se dizia que adivinhava as coisas. Pronto, finalizou a sua chamada, finalizou o seu reinado. Deus agora levanta Samuel dizendo: Samuel, por que
porque tu tens dó de Saul, havendo eu o rejeitado, levanta, vai até a cidade de Belém, e lá levantarei um rei para que reine sobre Israel. Samuel vai até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, o que vai ser rei, o que vai ser separado por rei, o que vai ser vocacionado para ser rei, não está dentro da casa. Jessé vai apresentar os seus filhos, os que têm postura de rei, os que têm físico de rei. Nem sempre aqueles que querem ser rei serve para ser rei, nem sempre aqueles que se prepara para ser profeta pode ser profeta, nem sempre aqueles que se olham no espelho e diz eu vou ser pregador, não é pregador, ou não tem a chamada para ser pregador. Nem sempre aqueles que se olham no espelho e diz eu vou ser cantor. Talvez você pode ensaiar bem, pode fazer uma aula de canto para melhorar a sua voz, pode estudar, fazer 5 anos, fazer um bacharel, fazer um médio em teologia, talvez estudar livros acerca da Bíblia Sagrada, mas se a chamada não estiver dentro de você, nada vai valer a pena, nada vai valer a pena. Mas se Deus te vocacionou, a chamada divina vai te preparar, vai te levantar, vai fazer com que aconteça na tua vida a chamada não nasce em uma escola de ensino, a chamada nasce aqui dentro. A chamada nasce através de lágrimas, de perca, de dor, de sofrimento. Mas depois essas lágrimas se transformam em lágrimas de alegria. Oh, rabacalabachura mandarabai. Talvez você, já vou liberar uma palavra profética, talvez você entrou aqui essa tarde em lágrimas, dizendo: Senhor, eu não aguento mais o peso dessa chamada, está difícil, a minha esposa já está reclamando, o meu esposo já está reclamando, o fardo está pesado demais. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: aquieta o teu coração, sossega a tua alma, que eu sou Deus para fortalecer, para cuidar de você. Não pare, não pare. Davi está no pasto. Há alguém ainda? Tem mais um filho aí? Ele fala: tem. Pequeno, ruivo, não presta para ser rei, mas vai chamar. Não vamos assentar até que ele chega. Davi, para quem não sabe, era um jovem que conhecia o Deus que era pregado pela nação hebreia, ou dos hebreus. Um Deus que tirou o povo do Egito, um Deus que fez sinais nos céus e na terra, um Deus que marcou a geração antiga dos patriarcas, um Deus que caminhou com eles no caminho do deserto. Davi então resolveu ser um compositor, entoar com sua harpa hinos direcionados a Deus. Quem falou que precisa ter um microfone na mão para ser um adorador? Quem falou que precisa os grandes congressos para ser um adorador? Quem falou que precisa ser vacionado para ser um adorador? Adorador não é aquele que quer ser adorador. Adorador é aquele que foi chamado para ser adorador. Pastor, e quem foi chamado para ser adorador? Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que não veio para a igreja para fazer sucesso e nem ter fama, mas para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se veio para fazer fama e ganhar dinheiro, dá tempo sair ainda, procurar outro meio de ganho, procurar algum marketing multinível aí, alguma coisa dessa parecida. Mas se está na presença de Deus, dessa casa do oleiro, pede para Deus mudar a história, vem para a presença, mas como adorador. Pastor, mas lá fora o camarada é juiz, aqui é adorador, lá é presidente, aqui é adorador, lá é delegado, aqui é adorador, lá é deputado, aqui é adorador, 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 adorador. Vamos lá, escute. Saul foi rejeitado. Davi tem que ser separado como rei de Israel. Ele já era guerreiro e forte, corajoso. Matava urso, matava leão. Só que enquanto você está no... Eu já quero colocar o tema nesta mensagem: saindo do esquecimento. Olha para alguém que está do seu lado e fala: saindo do esquecimento. Enquanto você está no esquecimento,
Ninguém vai ver o que você faz. Enquanto você está no período de esquecimento, e o bom do período de esquecimento é que até o celular fica fora de área de cobertura. É assim ou não é? No momento que você vai precisar de alguém, você vai procurar nas redes sociais, vai no Face, você posta alguma coisa, vai tentar falar abertamente da tua vida, tentar externar o que você está sentindo. Ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém comenta, ninguém faz nada. Você vai colocar no seu status, ninguém visualiza. Você vai chamar no WhatsApp, ninguém responde. Aí você olha, um minuto atrás estava online, quando você entra, saiu, não está mais. Aí você entende que tem que voltar para o joelho, para a oração, para a casa do olheiro, aonde é só você e o olheiro, aonde não tem ninguém, aonde você é barro, aonde você é pó, aonde só a roda está girando para te colocar de pé. Ai, eu vou tentar concluir esse sermão. Davi está no período de esquecimento. Todos nós temos que passar por este período. Por quê? Porque o período de esquecimento é o período que você tem intimidade com Deus. Eu lembro de um homem que foi esquecido por todos, lá na sua velhice, cabelos brancos. A idade fez com que seu corpo ficasse sem força física muito bem como era antes. A sua voz está cansada, seus olhos avermelhados, triste, mas lá no fundo com alegria de salvação. Eu estou falando de João. João, mesmo com sua voz cansada, vai ainda falar que Jesus salva, cura, liberta, está prestes a vir buscar a igreja. De repente entende que esse velhinho pode dar trabalho e vai lançar ele dentro de um tacho de azeite quente. Joga ele lá dentro, de repente o velhinho sai, tomou um banho de azeite, mas nada aconteceu. Então vai fazer o que com ele? Vai lançar ele dentro da ilha do esquecimento. A ilha do esquecimento chamada Pátima. Lá não tem ninguém que possa olhar para ele. Lá todos que levaram para lá morreram. Todos que levaram para lá ou morreram de fome, de sede, ou pela sua idade, ou foi vítima de algum animal mortífero, ou que mordeu e matou, que tinha veneno. João passa por tudo isso, e de repente João está de joelho orando, acreditando que ainda pode acontecer alguma coisa. Uma voz atrás dele diz: João, João. João vai olhar para trás, não consegue entender quem está falando com ele. Quando ele olha para os pés é como latão reluzente. Ele olha para os cabelos, cabelo como uma lã branca. Jesus Cristo se apresenta para ele: João, não conseguiram te matar, João, é porque a obra ainda não foi concretizada, é porque ainda tem coisas grandes para fazer. É ele que vai ser o escritor de um dos maiores livros do mundo, livro da revelação, livro do Apocalipse. Te prepara que em meio ao período do esquecimento, Deus vai te dar visão, Deus vai se revelar para você, Deus vai te dar coisas novas. Aquieta mais um pouco, porque Deus ainda tem coisa. Vamos lá. Davi foi chamado, vai para sua casa, é constituído, é ungido como rei de Israel. E a Bíblia diz que após Samuel descer o azeite sobre Davi, Davi agora é cheio do Espírito Santo. De repente aquele moço que estava tocando só no pasto, alguém ouve dizer, e quem ouve? Saul. O seu soldado fala: olha, é bom chamar alguém que tange a harpa. Por quê? Porque quando esses homens tangem a harpa, o espírito maligno que está na pessoa vai embora na hora. É mesmo? É. E quem é? Um homem bom, filho de Jessé, o belemita, homem temente a Deus, homem que Deus é com ele. Manda chamar ele aqui. Davi outrora só tocava para as ovelhas, no literal, animal. Aí de repente ele está dentro da corte real.
à frente do rei, ou em frente ao rei, o rei sentado no seu trono, seu soldado de um lado de outro, e ele tangendo a sua harpa para o rei. Levanta a mão direita, levanta a mão direita. Você vai sair do esquecimento para ir para dentro do palácio. Não, você não entendeu. O teu louvor vai fazer com que uma nação inteira se torne notória do teu louvor. O teu louvor vai marcar uma geração. Davi já é um pouco conhecido. De repente, um gigante se levanta, amedrontando a nação de Israel. Davi vai para a peleja, vence o gigante, é vacionado por toda a nação de Israel. Saul começa a perseguir ele, só que Saul morre. Em meio a isso tudo, a essa luta travada, Davi faz uma aliança com o filho de Saul, chamado Jonatas. Uma aliança perpétua, uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança feita através de juramento. E na época a palavra que valia. Na época, não é na época de hoje, que tem que ser tudo por escrito e oficialmente, judicialmente concretizado pela lei. Na época, se você desse uma palavra, não fazia curva, como diziam os antigos. Era a palavra, um aperto de mão e ponto final, decretou, era lei. Davi agora faz uma aliança dessa com Jonatas, que se lembraria da sua família, da sua semente. Saul morre, seus filhos morrem. Davi agora vai respirar um pouco de tranquilidade, vai sentar no trono, e ao sentar no trono vai lembrar de tudo o que aconteceu em meio à batalha, vai agradecer a Deus com um dos seus belos salmos. Obrigado, Senhor, te louvo, te exalto por tudo quanto o Senhor fizera. Adorando a Deus, ele lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas. Em meio a isso tudo, ele lembra dessa aliança e ele vai procurar alguém da casa de Saul. Segundo a história, Mefibosete, para quem não sabe, foi uma criança que no seu nascimento, quase com 5 anos de idade, a notícia que está dentro da nação é: Saul foi morto, seus filhos foram mortos, e todo rei que assumisse o trono do outro procuraria toda a semente, toda a raiz, tudo ou todos, toda a parentela do rei que estava no trono de Israel. Para quê? Para acabar, para que ninguém viesse brigar pelo trono. Sabendo disso, a sua ama pega ele, pega uma sacolinha do lado, com suas roupas, desesperada, sai correndo em meio à cidade. Saindo correndo, ela tropeça, a criança cai no chão, bate os seus 2 pés no chão, quebra na hora seus 2 pés. Não tem alguém com os primeiros socorros para poder cuidar dessa criança. Ela sai correndo desesperada, a criança chorando, gritando. Uma criança com 5 anos de idade já sabe muito bem quem é os seus avós. Uma criança com 5 anos de idade já sabe falar as primeiras palavras, ou até muito mais. Uma criança com 5 anos de idade já deu bênção para o seu pai, já deu bênção para a sua mãe. Uma criança com 5 anos de idade já sabe o que é passar por um sofrimento, sofrimento esse de perca. Está triste, além de perder o seu avô, além de perder os seus pais, agora vai ficar aleijado de ambos os pés, agora vai ficar paralítico. Sofrimento, sofrimento esse que gera dor, dor física e espiritual. Está doendo na alma dessa criança. Essa criança vai ser levada para a casa de Marquim, vai viver de favor. O homem é rico, sim, o homem é alguém de autoridade, mas está morando de favor. Ele era filho de rei, ele era para estar num palácio, mas está em Lodebar. Está triste, está batido, está angustiado, e a qualquer momento pode chegar o soldado aqui para me matar, para acabar com a minha vida, porque eles sabem que eu sou neto de rei, e neto de rei vai ser rei um dia. Olhe para alguém que está do seu lado, fale para ele, fale para ela: quem tem sangue real. Olhe para ele, olhe para ela, fala: quem tem sangue real um dia vai reinar. Fala: quem tem sangue real ninguém tira da tua veia. Quem tem sangue real, o destino é o palácio, o destino é o palácio. Oh, glória. Essa criança, mesmo com essa limitação física, pastor Eli, ele cresce. Eu não sei como, mas consegue uma varoa para caminhar com ele, Maurício. E a varoa é uma mulher abençoada por Deus. Eu acredito que começou a cuidar dele e ainda dá um filho para ele por nome Mica. De repente, Davi manda
chamar alguém que você viu nos dias de Saul, um homem avarento, um homem que olha para a situação e fala: eu vou lucrar com isso, eu vou lucrar com essa situação. Qualquer coisa, se mandasse ele segurar um DVD de pregação, ele fala: quanto que é? Não, é R$10, eu vou vender por 12 para ganhar 2. O homem era terrível. O Ziba, pastor Lucas, eu fui ler a história dele. O homem era terrível. O homem, para acabar com um, não pensava duas vezes. Mas Davi chamou que só tinha ele. Ele falou: tem um, aleijado, rei, de ambos os pés. Ele já começa a falar a limitação física do homem. Ele já está dizendo: não presta. O que é que você quer com ele? Não dá para vir para cá. Olhe para alguém que está do seu lado, fala: independente o que falam de você, o importante é o que Deus fala de você. O importante é o que Deus pensa de você. O que falam de você não faz sentido no céu, porque Deus te conhece por dentro. Davi manda chamar ele. Ziba vai e um monte de soldado com ele. Para você entender melhor, ele foi carregado pela sua ama até Lodebar. Não foi de carro, não foi de carruagem. Na época quem andava de carruagem, pastora Raquel Borges, era rei, filho de rei, pessoas de nome na sociedade. De repente alguém bate na porta de Marquim e chama: Mefibosete se encontra? Alguém abre a porta e fala: ele está aqui sim. Aí vem um monte de soldado e fala: eu imagino o Mefibosete sentado lá no sofá, pastor Lucas, dizendo: me acharam, tanto tempo, me encontraram, o que é que vai acontecer comigo? Porque o período de esquecimento vai deixar você triste. O período de esquecimento vai deixar você para baixo, não acreditando mais em nada, que pode acontecer alguma coisa, que pode vir coisa boa para a tua vida. No período de esquecimento a pessoa não vai ter força para orar mais. No período de esquecimento a pessoa vai ficar para baixo ao extremo. Mas no período do esquecimento é onde Deus vai estruturar a tua fé, te colocar de pé e te fazer um grande profeta, uma grande profetisa. Te acalma mais um pouco, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Mefibosete, o rei mandou te chamar, mas para quê? Fique tranquilo, é coisa boa. Ele respira. Vamos, você veio de pé? Não, hoje você vai na carruagem do rei. Oh glória! Você nunca, não deu nem tempo de entrar no palácio. Não, hoje você vai entrar num palácio. Quando ele entra no palácio, na presença do rei, ele vai olhar para o rei e vai falar: o que é que o Senhor quer? Como um cão como eu. Ele vai se colocar rebaixado ao extremo. Só que o rei vai dizer para ele: eu vou utilizar de benevolência para contigo, por amor ao teu pai. Oh meu Deus, levanta a mão direita. Alamandarabachura mandarabai. Andará, segure lá em cima. Abagachandarabahai. Eu não sei quem você é dentro da sua família, mas te prepara para preparar uma aliança contínua e perpétua para a tua geração, para a tua família, para a tua geração, para a tua família, para a tua família. Tem pessoas que falam: eu não preciso, ninguém precisa de mim para nada. Quem falou que não? Eu que sei o fardo que eu carrego. Hoje mesmo estava conversando com minha família lá na Bahia, pastor, com minha mãe, e ela disse: eu estou em oração, estou buscando por você. Porque carregar uma família debaixo de oração, de joelho, só sabe quem faz isso. Só sabe quem ora de verdade, não simplesmente por falar. Ei, Mefibosete agora está dentro do palácio. Ele não tinha nada, morava de favor. Agora tudo quanto era do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, vai tudo ser passado para ele. Levanta a mão direita mais uma vez. Quem acredita na restituição de Deus? Não, mas calma, não é coisa pouca não. Sabe aquilo que tua geração lá no passado conquistou, e você vai olhando e falava: ah, mas ele era bem sucedido, ela era muita coisa. Deus está dizendo: eu estou restituindo 4 vezes mais, 10 vezes mais. A glória da segunda casa será maior, 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 maior do que a da primeira.
esquecimento passa, o período de esquecimento passa. E falando sobre isso, sobre esquecimento, eu lembro de mim mesmo. Assim como Mefibosete na sua infância. Vou fechar até a Bíblia agora, pronto, aí fica mais belo assim. Assim como Mefibosete perdeu os seus pais com 5 anos de idade. Na minha infância, nascido precisamente na cidade de Jaguaquara, no sul da Bahia, na região sul ou extremo sul, para ficar bem simplesinha a cidade, né? Assim, ou após o meu nascimento, a minha mãe vai perder o sentido mental, pastora Raquel Borges. Mal de parto, que nem diz lá na Bahia. Não reconhece mais os filhos, não reconhece mais ninguém, não sabe quem é os seus filhos. Eu e minha irmã mais velha, agora vai ter que ser cuidado por outras pessoas. Com 3 anos de idade, eu corria da minha mãe, a minha mãe que me gerara. Corria dela, por quê? Porque como ela perdeu o sentido, ela não lembrava da gente, ela batia na gente com aquelas panelas de pressão antiga. E isso machucava demais. Quando eu via ela, eu corria, me escondia debaixo da cama, eu e minha irmã mais velha. Meu pai gastou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha na época, e olha que tinha bastante coisa. E nada resolveu. O juiz agora decreta: Senhor Rafael, o Senhor tem que separar. Procura alguém para cuidar dos seus filhos. Meu pai agora procura uma tia de um lado, me coloca na casa dela, minha irmã de outro lado, meu irmão de outro lado. Cada um vai cuidar de alguém. Só que na casa de parente nunca é a mesma coisa. Tem as outras crianças lá. No dia de dar brinquedo, vai ter que dar mais um. O leite que aquele ia tomar, e também eu nem mamei, né? Fui amamentado, essa é a verdade. Comia era banana amassada com leite. Fralda hoje descartável, era fralda de pano. E olha lá, quando não fazia cocô no meio da casa. Era uma vida difícil, de sofrimento. Aí de repente, meu pai sozinho, sendo pai e mãe, o juiz fala: agora você tem que separar, ela vai ser cuidada pelos médicos. Procure alguém para cuidar dos seus filhos. Aí nessa viagem de ida e volta, de uma cidade para outra, vendendo verdura, né, legumes, ele encontra uma mulher, pastor, que já tinha 2 filhas. Ela resolve criar gente com o mesmo amor de mãe. A gente começa a crescer. O diabo vai tentando bloquear a minha vida, pastor Lucas, acabar comigo, acabar com nossa família. Eu lembro que desde a minha infância sempre era convidado para ir para um culto. E ainda adolescentezinho, eu ia para o culto, e os cultos na igreja antigamente não era que nem aqui em São Paulo, nunca foi, nunca será. A igreja lá era a igreja pequena, de banco de madeira. Eu lembro que um pastor uma vez abriu uma igreja, começou a fazer programa naquelas rádios comunitárias. A igreja lotava. Os demônios que se manifestavam lá não é que nem aqui hoje, que eu vejo nos canais televisionados. Ele levantava 2, 3 bancos daquele e jogava para cima. A gente corria com medo, eu me escondia debaixo do último banco, falava que até ele chegar aqui o pastor já expulsou. Criancinha, mas já tinha uma chamada de Deus. Deus já tinha chamado para uma grande obra, mas eu não sabia disso. Uma vez eu tentando trabalhar, que desde os 10 anos de idade comecei a trabalhar. Cada um tinha que comprar alguma coisa no fim de semana. Eu comprava os produtos de limpeza. Lá na Bahia chamava Kibor, né? Aqui é Cândida, né? Sabão de pedra. Lá ninguém nem falava em sabão em pó, era sabão de pedra mesmo, para lavar as roupas naquelas pedras. Ia para o rio com a bacia na cabeça, com balde, né? Lavava as roupas, deixava lá secando, só vinha embora com a roupa já pronta. Era só passar com aquele ferro
ferro, eita, ferro antigo, ferro, mas era ferro mesmo, de passar roupa, mas aqueles ferro mesmo, não é aquele esse latão que existe hoje não. Colocava brasa dentro, soprava para sair a cinza e começava a passar roupa. Era algo tremendo, era algo simples, mas era maravilhoso. Com 10 anos de idade, eu já ia para a roça com meu pai para cortar lenha. Cada um trazia um feixe de lenha para acender o fogão. Fogão esse de lenha que deve estar lá até hoje. Fogão esse que preparava a nossa alimentação. Meu pai acordava às 5 horas da manhã. Quando eu via o barulho dele assoprando o fogo, mexendo na lenha, eu falava, já acordou. Eu vou só esperar ele mexer, né? Mexer o café adoçando, né? Dentro do vasilhame de alumínio, como de um bule, né? Que nem diz aqui. Quando começar, uma vez eu falei o nome dessa vasilha aqui, o povo deu risada. Vou falar bule mesmo. Começou a mexer o café, eu acordava, falei, o café está pronto. Eu sabia que não só o café, mas a farofa de carne frita estava pronto também. E minha vida foi sempre assim, uma vida de sofrimento. Na minha infância eu comecei a trabalhar, e um desses trabalhos de viajar de um lado para o outro, sendo ajudante, né? Lá falava carrego, né? Carregando, sei lá, um negócio desse, né? Carregando, ajudando a carregar a caminhonete, um caminhãozinho. A gente carregou na cidade de Jaguaquara, eu já estava morando na cidade de Piauí. Chegando no meio da estrada, esse caminhãozinho capotou. E por incrível que pareça, com sono, jovenzinho, eu esqueci de prender o cinto de segurança. Por sorte, eu fiz isso. É Deus, não é sorte. E deixei o vidro aberto, que eu gostava do vento bater no meu rosto de manhãzinho, aquele vento gelado. O rapaz sempre falava, coloca o cinto, fecha o vidro. E por incrível que pareça, o semi-eixo traseiro, que é o ferro que segura a roda traseira da caminhonete, se quebrou, a caminhonete carregada com 60 caixas. E o meu lado, o caminhão capotou para o meu lado amassou todo, pastor Lucas, entrou para dentro. Eu voei pela brecha do vidro e a porta, caí no meio do asfalto. Aqueles que vieram socorrer, os bombeiros que vieram da cidade de Jequié, veio me pegar e falou, mas tu tá vivo, como foi? Como pode isso? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei como foi, mas Deus sabe. Deus é Deus. Aí comecei a viver de tanto sofrimento, de tanta luta. Eu me lembro que teve uma época, jovenzinho, meu pai e minha mãe saíram para a cidade de Jaguaquara, tentando fazer negócio em uma casa, pastor. De repente, dentro de casa, só tinha um pedacinho de carne seca. Não tinha mais nada, isso. É chamado os torresminhos, né? Bem pequenininho. Eu mais a minha irmã mais velha, para ficar mais preciso o português. A gente cortou, fritou bem pedacinho, colocou no óleo. A gente falou, e agora? Ele só vai vir amanhã, e hoje vamos comer o quê? Falei, não sei, vamos fazer um pirão de água fria, água morna, dá para eles com esse pedacinho de carne. Ela falou, e a gente? Falei, a gente faz um molho de pimenta amassada com água, e no lugar da mistura a gente come um molho de pimenta. Passamos, vencemos a fome, vencemos a dificuldade. Em meio a isso tudo, um jovem como eu, agora vai procurar refúgio nas drogas, no álcool. Com 10 anos de idade eu já bebia destilada pura. Conheci o cigarro lá quase 14 anos. E ó que fumava muito, 2 maços. Isso quando não saía à noite. 2 maços por dia era o básico, simples. Fumo normal. Um dia antes de vir para São Paulo, porque lá na Bahia na época tínhamos o seguinte pensamento: lá em São Paulo todo mundo fica rico que vai para lá. Se você ir para lá, você volta milionário, você volta de carrão. Você viu aqueles atores da novela? Então lá, falei, pronto, vou para lá, vou mudar de vida. Meu pai falou para mim, filho, o que eu tive para te ensinar, te ensinei até hoje. Hoje não consigo mais fazer nada. Deixa que o mundo te ensina. E o mundo me ensinou a roubar, matar e destruir. É isso que o mundo ensina. Não ensina outra coisa a não ser isso. Um dia antes de vir para a cidade de São Paulo, eu conheci algo chamado cocaína. Fala comigo, cocaína. Um
dos entorpecentes que está acabando com as famílias na época atual. Porque diferente do crack, diferente do lança-perfume, ele entra na família que você nem percebe. De repente o marido chega em casa sem dinheiro, ou a esposa chega sem dinheiro e você não sabe. Aí começa a vir as mentiras, começa a vir as pelejas, as lutas. O vício está travando o relacionamento. Eu conheci um dia, na noite, no outro dia de manhã eu vim conhecer a cocaína. Passei a noite toda bebendo e cheirando, falei, esse negócio é bom, deixa a gente aceso, né? Jovem. Quando cheguei aqui em São Paulo, falei, não, eu não vou ficar nisso aí não, vou mudar. Mudei nada. Conheci uma galera, que a galera ela dá pesada, ô povo ruim. E isso virou um círculo vicioso. E na madrugada, irmãos, tudo acontece. Na madrugada tudo acontece. Tem pessoas que falam, eu só bebi uma pinguinha, bebi, então nunca saiu à noite. Saí, então você fez coisas que você nem imagina que você fez. Passou um tempo, eu estava viciado, ao ponto de passar uma semana me drogando direto, bebendo direto. De dia trabalhava, à noite bebia. De dia trabalhava, à noite me drogava. De dia trabalhava, à noite estava andando nas madrugadas. Uma semana sem tomar um banho sequer. Ficou bom agora? Uma semana sem tomar banho. A roupa grudada no corpo. Hoje você vê bonitinho assim, cheiroso. Até perfume importado, né, Maurício? Chanchu, Vipimé, Ferrari Black, coisa boa. Mas nessa época, eu não me preocupava de comprar nenhum musk da Avon. O cheiro que tinha era o cheiro que os poros soltavam, o cheiro da cocaína e do álcool, no suor. Oh, meu Deus do céu. Foi se tornando cada dia mais difícil. Aí um dia, para adiantar, eu resolvi acabar com tudo isso. Olhe para alguém que está do seu lado, fala, respire fundo. Não dá uma balançada nele, fala, respire fundo. Fala, Deus vai visitar a tua família também. Numa quinta-feira de manhã, cedinho, tinha me drogado, tinha passado 3 noites sem dormir, cheirando direto, bebendo, fumando. Acordei não. Quem está doidão não dorme, fica vendo bicho. Tomei um banho gelado, que o chuveiro estava queimado. Aí falei, hoje eu acabo com tudo isso. Fui em direção à balsa, falei, fazer o seguinte, entro na balsa, né, na represa, mergulho, pastor William. Quando eu mergulhar, até chamar o resgate, acabou tudo. O fôlego de vida foi embora. Olha o pensamento. E estava com isso, coração amargurado. Estou indo a caminho da balsa. Quando chega na estrada que dá acesso à balsa, eu entrei em uma daquelas ruas paralelas. Lembra até hoje, foi o meu último cigarro que eu tinha. Joguei o maço fora. Aí eu falei, e essa rua aqui, será que sai na balsa também? Não sabia muito bem. Aí vem de lá para cá 2 jovens. Oh, glórias. O jovem olhou para mim, eu triste, abatido. Ele falou, você está indo para onde? Lembra até hoje, o Marcelo e o Luiz. Eu falei, estou sem destino. Aleluia. Ele falou, você quer ir para uma casa que a gente está? Eu falei, como é isso? É uma casa de reabilitação. Eu falei, eu vou lá. Ele falou, você quer mudar de vida? Quero. Chegou lá, o coordenador da casa era um índio. Você olhava para ele, dá até medo. Quando ele falou comigo, eu caí em lágrimas. Ele falou, você quer mudar de vida? Eu falei, quero. E para quem conhece casa de recuperação, sua família tem que dar uma ajuda para manter a sua estadia lá, para você comer, se alimentar. Ele falou, você tem família? Eu falei, não tenho. Minha família está na Bahia. E você trabalhava onde eu trabalhava? Aqui em cima. Ali perto. Ele falou, depois a gente liga para o seu patrão para ver. Fica aí. A única roupa que eu tinha no corpo que eu achava melhor foi jogada fora naquele dia. Fedendo, imunda. A camisa de frio, a blusa de frio azul tinha ficado preta já. Oh, meu Deus do céu. O pé
A unha não tinha mais cor, tinha perdido a cor dela. Tinha perdido a sua forma original. De repente, eu acordo no outro dia. Onde é que eu estou, anjo? Voltei em si. Nada. Ele ligou para o meu patrão. Eles vieram um dia só. Falaram, vamos ajudar sim. Trouxeram algumas coisas de higiene pessoal. Pasta de dente, creme dental, sabonete. Depois, em 15 dias na casa, era dia de visita. Fala comigo, dia de visita. Era o dia que a família do interno lá poderia ir e levar produto de higiene pessoal, levar um prato, levar uma lasanha. E fazia todo mundo aquele belo de um banquete. Eu corria para o quarto, ajoelhava e chorava. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque eu não tinha família aqui perto. Até hoje não tenho, está tudo lá para a Bahia. Tem ninguém perto para me apoiar. Na época eu não tinha uma esposa bela como essa, tinha nada. Vai lá em pé ali me olhando. Não tinha ninguém, pastor Lucas. O coordenador da casa falava, não, Reinaldo, aqui a gente divide tudo, pode ficar tranquilo. Era assim, era dividido tudo. Ninguém comia uma coisa sem outra não comer. Mas eu chorava de joelho e falava, Senhor. Uma vez meu pai encontrou o número, ele ligou lá. Alguém passou o número para ele, ligou. Sem ele saber de nada, ele falou, meu filho, sai daí desse lugar de doido. Saia para doido, você não está doido. Eu falei, pai, não é chegado a hora ainda. Deixa eu me tratar. Sozinho. Respirei, segurei, suportei. Agora o problema maior não é simplesmente você se reabilitar. O problema maior é de você se reintegrar à sociedade. O pastor Eli é conhecedor disso. Passei por tantas lutas. E as pessoas começam a apontar. Não muda, não mudou e não vai mudar. Se você começar a olhar para as pessoas que apontam você, para as pessoas que não apoiam você, para as pessoas que não acreditam em você, você vai ficar que nem elas, paralisada, estatizada. Mas se você olhar para cima e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e a qualquer momento se levantará em meu favor. Comecei a desenvolver o ministério. Pensei que eu nunca ia ser pai. Pensei que eu nunca ia ter uma esposa. Aí de repente Deus me abençoa com a esposa. Olha ela ali, Joilme Biapina Pellegrini. Aí depois começa a me dar filhos maravilhosos, emprego, chamada, unção. Mas sabe por que Deus fez isso tudo? Não é simplesmente porque em meio a uma sociedade toda, pastor Eli, eu fui o melhor. Não. É porque dentro de mim tinha uma pequena brasa acesa dizendo, eu vou crescer, eu vou te incendiar, ninguém vai segurar a tua chamada. Oh, aleluia. Escute que eu finalizo agora de verdade. Não basta simplesmente se reintegrar à sociedade, tem que manter-se firme e acreditar na sua vocação, acreditar no Deus que te chamou, acreditar naqueles que Deus colocou do teu lado para você cuidar. Meu pai, na época, eu estava congregando com o pastor Eli, na igreja do pastor Eli nessa época. Meu pai estava passando por um período de enfermidade muito grande, mas Deus tinha um projeto. De repente, minha mãe de joelho, eu de joelho, Deus salva ele. Por menos esperar, eu liguei para lá. Quando eu liguei, ele falou, a paz do Senhor Jesus, meu filho. Calma. Meu pai tinha um santuário lá, que depois que eu aceitei Jesus, eu acho que tinha minha foto lá, que ele tinha todos os santos lá. Era Cosme para lá, era Antônio para cá, era todos os santos, ele tinha lá as imagens. Só que Deus fez a obra. Eu falei, e aquele altar lá? Ele falou, chamei o pastor, ele quebrou tudo. E Deus deu vitória. E está firme para a glória de Deus.
Escute. Minha vida nunca foi uma vida que você acha, depois que aceitou Jesus, foi uma vida fácil, uma vida só de bênção, não. É uma vida de luta, mas de vitória, de batalha, mas de conquista. É de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Se você entrou aqui essa tarde, início de noite, desacreditando dos teus familiares, desacreditando da tua família, acredite mais um pouco, invista mais um pouco, não desista agora, continue na perseverança, continue na oração, não pare agora, começa a orar mais, começa a buscar mais, porque o Deus que me resgatou, o Deus que me livrou, o Deus que me salvou, te prepara, a obra vai ser concretizada lá também, lá dentro do teu lar, na tua família. O Deus de paz esmagará Satanás. Finalize. Escute, se coloque de pé para a gente finalizar isso. Pegue na mão de alguém. Aquilo que o inimigo fala sobre a tua família é palavras negativas de peso. Sabe por quê? Porque ele entende que aonde tem um crente orando, um só crente, pastor, mas é eu só na minha família, é você mesmo que vai ser o ponto inicial de uma grande geração de adoradores no meio da tua família. É um só que Deus precisa. Mas se você desfalecer na sua fé e desistir, quem é que vai orar por eles? Quem é que vai buscar por eles? Se eu desisto, não tinha para alguém olhar, se espelhar e dizer, não, alguém conseguiu, eu vou conseguir também. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você, o que está te fazendo tão infeliz que eu não possa limpar aí dentro? Vamos estar louvando aqui, finalizando agora. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, porque Deus vai fazer uma grande obra aqui. Eu vejo pessoas voltando a viver um tempo de intimidade com Deus, um tempo de sobrevivência espiritual. Você não vai morrer. Você não vai morrer, não é o tempo de morte, mas é o tempo de vida. Feche teus olhos. E aí? Você vai adorar essa tarde. Vai adorar Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Quem pode crer
Quem pode crer que não é o fim? Quem pode crer que ainda há uma chance? Ainda há esperança! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? E aí, toda a igreja? Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Quem pode aplaude a Jesus. Se assente por um minuto. Se assente rapidinho. Isso. Eu gostaria de saber nessa tarde, se tem alguém que não é evangélico, que não é cristão, que ainda não aceitou a Jesus, que é nessa tarde aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Ou se tem alguém que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, que por consequências da vida se afastou, desviou-se do caminho do Senhor e agora queira retornar, queira estar de volta no seu verdadeiro lar, que é a igreja, que é a casa do Senhor. Nessa tarde é só levantar a mão e vir aqui na frente, que eu quero orar por você neste momento. Não fique com vergonha, não se intimide, porque o que Deus tem para você é coisas grandes. Tem alguém? É só levantar a mão assim para me te conhecer. Tem alguém para aceitar Jesus ou para voltar para Ele, para voltar para a presença dEle? Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar. Esse é o momento de você vir para a presença de Deus e nunca mais sair da presença de Deus. Tem alguém? A hora já foi embora, não dá para segurar mais. Tem muita gente que vai cultuar Deus esta noite ainda. Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui essa tarde conosco. Pastor Lucas vai fazer o término, vai orar, vai finalizar. Se você sentir de vir aqui,
Porque tem pessoas que ficam com vergonha de voltar, de aceitar Jesus, mas Deus, Ele vai transformar a tua mente, mudar o teu coração, para que você retorne para a casa de Deus. Não existe outro lugar. Já procurei todos os lugares antes de aceitar Jesus. Quando eu encontrei Jesus, falei: pronto, aqui tem tudo que eu quero, aqui tem tudo que eu preciso. Amém? Que Deus abençoe a todos, de verdade, de coração. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez o pastor Lucas. Obrigado a banda, né, que fizeram um trabalho excelente. Irmão Rony, capelão, né, pastora Raquel. Obrigado a tu, terra, também, né? Deus abençoe a todos. Quem pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para orarmos, agradecendo a Deus. Glória a Deus.